Gênesis 3, desculpa, Apocalipse, é porque eu fui brincar, né? Os livros mais difíceis da Bíblia, né? Gênesis e Apocalipse. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Amém? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Amém? Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito, e esse Espírito, se você prestar atenção, está com E maiúsculo, então não é Espírito humano, é Espírito Santo. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Amém? Eu não vou me estender muito, porque eu acabei pregando, comecei, louvei ali, e no louvor Deus já veio me dando, eu fui falando. Essa foi a palavra que Deus me deu. Deus me deu essa palavra, por quê? Nós estamos vivendo um dia onde as pessoas estão dentro da casa do Senhor, em corpo, mas elas, na verdade, estão fora. Nós estamos vivendo um dia onde tem muita gente do lado de fora que está mais dentro do que quem está fora. E a gente, às vezes, acha que não precisa, nem congregar numa igreja, não precisa nem estar dentro da igreja. Isso é mentira de Satanás. Foge, eu repito de novo, foge de gente que fala que não é mais necessário ir para a igreja, irmão. Foge. Porque se eu for dar porque essa é a verdade, testemunho dessas, de onde estão, nessa minha caminhada no Evangelho, onde estão essas pessoas? Elas estão bebendo, elas estão se prostituindo, elas voltaram para as drogas porque acharam que dava para congregar em casa, Cristo em casa, Ver uma pregação no YouTube, um amigo diz uma palavra, faz uma oração e quando vê esfriou e Satanás faz a ruaça. Então foge. A palavra que Deus me deu, ela é muito clara, Como eu falei aqui, nessa minha caminhada foi muito difícil. Eu vi pessoas se levantarem. Eu nunca pensei isso. Um dia eu acordei de manhã e eu acordei com Deus falando assim, Daniel... Eu pensei assim, quando Deus me chamava por algum nome, eu já sabia que ia entrar num estreito, Quando Deus falou Daniel, já começou a acordar com Deus te chamando Daniel, eu pensei, Daniel Cova, Nunca passou pela minha cabeça que eu ia chegar na igreja que eu estava, E um diácono ia me chamar e falar, Marcinha, deixa eu te falar. Houve uma reunião aqui na igreja, onde o assunto era você. Você está proibida de orar. Aí eu olhei, foi igual um soco, Aí eu estava passando uma prova, filho nas drogas, mãe doente, Minha vida financeira indo embora. O João é meu segundo esposo, já falei, Deus falou que ia me dar uma segunda chance, não uma terceira, nem uma quarta, gosto bem de frisar isso. Uma segunda chance, meu casamento com o pai dos meus filhos, indo por água abaixo. Então tu chega na igreja e escuta um negócio desse, porque no meio disso tudo Deus estava me usando no profundo. Aí tu escuta um negócio desse, aí eu ainda voltei e perguntei assim, irmão, deixa eu te perguntar uma coisa, mas orar na rua, porque eu sou debochada, eu ainda estou trabalhando, orar na rua, porque eu ando na rua falando com Deus, eu posso? Orar em casa eu posso? Aí ele olhou, mas sim, eu estou te falando isso para não te constranger, porque nós estamos proibidos de te pedir para orar. E houve essa reunião. Aí eu entendi, Deus falou, porque houve uma reunião na vida de Daniel para que Daniel parasse de orar. Ele foi pego, dentro daquilo que ele fazia para Deus. Daniel só tinha que fazer o seguinte, para não morrer, parar de orar. Mentira do diabo. Se Daniel parasse de orar para não morrer, eles iam arrumar outra situação, Daniel ia parar na cova. Só que a diferença é que o leão ia comer Daniel. Daniel, é o que foi falado aqui. Nós temos que optar entre fazer o que é certo, não o que é mais fácil.
Daniel preferiu morrer a parar de orar. E foi exatamente porque ele não parou de orar no meio da aprovação que ele recebeu vitória. Tem muita gente achando que o fato de estar dentro de uma igreja faz com que ele realmente venha receber vitória. O que faz realmente, não estou falando para sair da igreja não, pelo amor de Deus, ao contrário. O que faz realmente uma pessoa receber vitória, não ser comido pelos leões, porque os leões nada mais é do que Satanás e seus anjos, é justamente você saber qual é a vontade de Deus. Daniel sabia que a vontade de Deus era conversar com ele todos os dias. A vontade de Deus era falar com Daniel todos os dias. A palavra fala que em Gênesis, quando Deus fez o mundo e botou Adão e Eva, toda virada da tarde, ou seja, depois de meio-dia, Deus vinha falar com Adão e Eva, Deus vinha conversar. E a Bíblia não relata quanto tempo Deus ficava conversando com eles. Deus descia do céu, seu Roberto, diminuía, né, o tamanho dele, porque é impossível um Deus tão grande que olha para os seres humanos como gafanhoto vir no tamanho original. Né? Diminuía o tamanho dele, pisava o pé na terra. Onde está isso? Está em Gênesis. Está em Gênesis que Deus ele teve que parar de andar na terra porque a iniquidade, o pecado estava se aumentando de uma tal maneira que a santidade dele não podia mais suportar. Então ele teve que se retirar. Já não dava mais para Deus pisar os pezinhos dele na terra por causa dos nossos pecados. Ou seja, o que nos afasta de Deus até o dia de hoje são os nossos pecados. Deus não se afasta de nós. Deus nunca se afasta de nós de maneira nenhuma. Mas nós afastamos Deus porque insistimos em fazer o que não é da vontade dele. Quando Deus fala, eis que estou à porta e bato. Só para a gente estar encerrando, porque realmente aqui no louvor eu falei pra caramba. Deus foi me dando, eu fui falando. Quando Deus fala, eis que estou à porta e bato, significa que ele está do lado de fora. Mas a palavra que Deus me deu hoje, eu gostaria que vocês guardassem no coração. É que é impossível a gente abrir a porta para alguém se a gente também está do lado de fora. Foi a palavra que Deus me deu hoje de manhã para pregar hoje, seu Roberto. Se o Senhor, esse meu portão, por exemplo, se bater, a gente fica do lado de fora. Tem que botar uma pedra quando eu vou varrer, eu estou com a chave no bolso, porque se ele bater, eu tenho que bater no portão para alguém abrir. É impossível para mim entrar, né, se eu não tenho a chave. Deus poderia abrir a porta da nossa casa e entrar à vontade. Deus tem esse poder de entrar na nossa casa. Mas ele nos deu o livre-arbítrio. Ele quer saber. Eu estou batendo. Você quer que eu entre? Se você quer que eu entre, você precisa estar dentro da casa para abrir a porta para mim. A palavra que Deus me deu hoje é que precisa pelo menos ter uma pessoa dentro de casa. Não precisa que toda a família esteja dentro de casa. Maria, na tua casa não precisa que todos tenham aceitado Jesus. Não precisa na casa da Gisela, não precisa da casa da Ingrid, não precisa da Débora, do seu Roberto. Não precisa que todos dentro de casa tenham aceitado Jesus, para Jesus entrar. Ele precisa que pelo menos uma pessoa dentro de casa. O que Jesus está falando é que ele precisa que dentro de cada lar, de cada família, tenha e não interessa a idade, porque Deus não está preocupado com a idade. Dentro de casa, Gisela, que realmente aceitou Jesus como Salvador, para abrir a porta para ele entrar, para ele trabalhar na vida do pai, na vida do marido, na vida do filho. Ele precisa que alguém abra a porta. Ele precisa que alguém abra a porta. Não é o fato da pessoa estar dentro da igreja que significa que ela está dentro. Porque foi feita uma reunião na igreja. Dentro da igreja. Líderes de igreja. Que achavam que eu não era de Deus. Não se preocupa não, todo mundo já me pediu perdão, amém? Senão ninguém sabe, né? Como é que vai ser? E eu já perdoei todo mundo. Mas entende como Satanás atua?
Satanás cega pessoas dentro da igreja para achar que você é do mal, porque você precisa estar do lado de fora. Satanás não quer você do lado de dentro. É dentro da igreja que você aprende a palavra. É dentro da igreja que Deus responde. É dentro da igreja. Eu comecei a oração aqui falando o quê? Que alguém me fez um convite, né? A Steph tinha 5 anos. Eu não tinha falado para ninguém que eu estava com aquela sensação forte que a Steph ia ser atropelada. Para ninguém. Nem para Deus. Era um negócio que chegava a surtar. Foi 2 meses de agonia. Eu quase quebrei a mão dela de tanto que eu apertei andando na rua, com medo dela correr, porque eu tinha essa nítida. Eu pensei que eu estava ficando maluca, porque eu não entendia que Deus estava tentando falar comigo. Que tinha um laço ali. Não era o diabo que queria matar minha filha, era Satanás. Deus queria cortar o laço. Aí alguém me fez um convite. Vamos na igreja? Se eu tivesse ficado em casa. Eu perdi as contas de quantos laços Deus já cortou na vida da Stephanie. E se eu tivesse parado? Ela fala que eu tenho que ter vergonha, que eu não sei a idade do meu filho. É muito filho, né? 3 filhos já é demais, né, seu Roberto? Mas eu acho que ela está com 26. Se não está chegando aos 30. Entre 26 e 30 anos, por aí. Se eu for contar quantos laços na vida da Stephanie, quantos laços na vida do Júnior, quantos laços na vida da Diana. Tá entendendo? E os laços na minha vida. Mas eu estava do lado de dentro. E eu abri a porta para Jesus entrar. Você está aqui hoje, sabe o que significa? Que você está do lado de dentro. Quando você chegar em casa, sabe o que eu vou falar para vocês? Sabe uma doideira que eu fiz? Uma das primeiras vezes que eu escutei essa pregação, eu sou meio doida. Eu fui até o portão de madrugada, porque eu estava vendo tanto demônio aqui dentro de casa. Isso! Eu falei, demônio vai embora. Era muito demônio. Deus me deu o dom de ver demônio, mas tu entra dentro da tua casa e só vê aquele vulto pra lá, vulto pra cá. Aí Diana via também, confirmando. Aí eu não queria dizer pra ela que eu tinha acabado de ver também a mesma coisa. Diana, mãe, aquela moça ali, mandar embora, a gente não convidou. Que moça, Diana? Eu olhando pra mulher e ela pequenininha vendo a mesma moça. Então me deu um nervoso que eu acordei de madrugada, seu Roberto. Entra, Jesus. Faça isso. Jesus, eu quero que você entre, eu quero que o Senhor toque no meu marido, toque nos meus filhos. E fica firme. Porque é isso que Jesus está falando. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Sabe o que Jesus está falando? Que eu acho interessante isso? Que se você estiver comendo ovo, ele vai comer ovo. Se ele estiver disposto a comer carne, ele vai botar carne. Quando a pessoa está dentro de casa, ela sabe. Quando a pessoa é visita, a gente, né? Às vezes a pessoa oferece um bolo com café, tudo que ela tem, né? É tudo que ela tem. Eu estava ouvindo o DVD do Lázaro, que o Lázaro com fome falou, vou lá na casa do pastor, cheio de fome, não tinha nada para comer. Vou na casa do pastor, né? Foi na hora do almoço, né? Vou dizer que nós queremos orar, que o pastor gosta de orar, né? Vamos fazer uma oração. Foi na hora do almoço, falando em oração, mas ele queria almoço. Aí ele falou que 2 horas da tarde de nada. O pastor, na verdade, estava esperando ele ir embora. Mas aqueles crentes que, né, chega meio-dia e não vai. Aí o pastor pegou um pote de biscoito, um cafezinho e tomaram. Aí ele pensou, é paulista. Paulista deve comer, né? Um cafezinho com biscoito para depois vir um almoço. Aí essa hora foi passando. Aí o pastor falou que não tinha comida, que só tinha aquilo. Aí ele falou, pastor, mas ontem o senhor pregou em prosperidade. Aí o pastor falou, Lázaro, mas o reino de Deus não é comida nem bebida. É a palavra de Deus. É a força de Deus. Estamos falando de um Lázaro que não tinha o que comer e hoje vende DVD e mora em mansão, gente. Mas ele continuou, está pensando que ele saiu da presença de Deus? Estamos falando de Lázaro, esse cara era cantor, né, do mundo. Estava acostumado a andar de jato. Estava acostumado a andar de navio. De ficar viajando para lá e para cá. Mas ele era vazio. O dinheiro dele, a fama dele, que ele tocava nessas bandas e era famoso, não preenchia o vazio que ele tinha. E o vazio que ele tinha, ele tentou suprir com drogas. E as drogas também não encheram ele.
Tem gente que arruma mulher, né? Arruma homem, bebe cachaça, tentando suprir um vazio que nunca vai encher, porque esse vazio é de Deus. Esse espaço Deus não vai dar para ninguém, a pessoa vai continuar. Conforme nós começamos a andar na presença de Deus, nós vamos começar a sentir. Vai ter dias, Gisela, que você vai pensar assim, poxa, eu aceitei Jesus, mas eu estou me sentindo triste, eu estou me sentindo vazia. Aí sai do quarto e começa a louvar. Daqui a pouco tu tá cheinha da presença de Deus. Na verdade, ele está perto. Você só não chamou ele para mais pertinho. Você está se sentindo triste porque o mundo trouxe alguma coisa para você que trouxe tristeza. Mas Jesus está esperando você falar, vamos conversar? Vem para cá. Toda tarde Deus descia na terra e falava com Adão e Eva. Toda tarde ele vinha conversar. Deus quer conversar conosco. Deus tem prazer e alegria em ouvir a nossa voz. Não interessa se a gente canta mal, ele gosta. Não, se a gente não prega direito, ele gosta. Se a gente não sabe falar direito, não sabe orar direito, a oração sincera, a oração transparente. Hoje Deus falou comigo sobre transparência. Muitas vezes a gente chega perto de Deus e fala assim, oi Senhor, tá tudo legal, né? Tirei uma nota razoável na escola. Chega logo, Débora, e fala, tirei 0 em matemática, Jesus! Tô brincando, mas é por aí. Não é chegar, não, tá tudo bem. A palavra fala que Sunamita, o filho dela estava morto. E ela foi andando até o profeta. O marido dela chegou para ela, né? E falou, tá tudo bem? Tá, tudo bem. Peraí, o filho era dos dois. Por que Sunamita não falou, nosso filho morreu? Nosso filho morreu, botei ele morto. Acabou. Primeiro, ela sabia que quem deu o filho não tinha sido o marido. O marido não pode dar filho para ninguém, né, seu Roberto? Quem dá filho é Deus. Deus ainda abre madre de estéreo, né? Tem muita gente desistindo de orar. Deus ainda amado. A fazer igual a outra lá, Raquel. Pegou no pescoço de Jacó e falou, me dá filhos, senão eu morro. Mas Jacó tinha intimidade com Deus. Sabe o que ele falou para ela? Porventura eu estou no lugar de Deus para te dar filhos? Deus. Fala para Deus quais são as suas necessidades. Aí não falou com o marido, foi andando. Chegou lá, todo mundo parava. Eu fico imaginando os vizinhos falando, olhando, né? Porque o filho morreu, gente. A gente acaba, né? A gente revela na face. Tá com o olhar tristinho. Aconteceu alguma coisa? Tá tudo bem. Tá tudo bem. E o filho morto lá na cama. Porque ninguém, vizinho não pode resolver teu problema, amigo não pode resolver teu problema, ninguém, nem pastor pode resolver teu problema. Aí, Eliseu, homem de Deus, representando Deus na terra, eu glorifico a Deus, porque um dos muitos propósitos da morte da cruz é que hoje nós podemos ir diretamente a Deus, né? Antigamente tinha que ir até o profeta, Eliseu representava o próprio Deus, ela vai andando até ele, e quando ele vê de longe, ele conhece aquela mulher. Aquela mulher é a mesma que fez um quartinho para ele. Aquela mulher é a mesma que ofereceu pão e água toda vez que ele vinha de viagem. Ele conhece aquela mulher. Ele representava Deus. Sabe quem era aquela mulher, levando para os dias de hoje? Aquela mulher, Deus olhando, aquela ali é que está sempre na igreja me louvando. Aquela ali, mesmo quando ela era estéril, ou seja, havia algo na vida dela que eu ainda não tinha feito, ela estava me glorificando, ela estava me adorando. Porque aquela mulher foi estéril muito antes, mas nem por causa disso. Ela deixou de fazer um quartinho para Eliseu e de falar para o marido dela, eis que vês passar por nós um santo homem de Deus. Tem gente que para de adorar. Vou parar de adorar porque Deus não me deu. Deus sabe por que não deu. Eu já preguei sobre isso. Tem pessoas que não podem nem ter uma bicicleta. Porque se Deus der uma bicicleta, para de adorar e glorificar o nome de Deus. Já sai fora. E Deus está mais preocupado com a nossa salvação. Imagina Deus dar um carro para uma pessoa que não pode ter bicicleta.
Aquela mulher já glorificava o nome de Deus. Aquela mulher já adorava o nome de Deus, mesmo sendo estéril. Aí, de longe, Eliseu, que representa Deus, vê. Conheça aquela mulher. Aí ele vai, Eliseu nessa época, de forma humana, já está velhinho. Então ele manda o rapaz, o seu moço, correr. Tá vendo, Débora? Porque às vezes a gente pede as coisas para tudo, porque a gente está velhinho. Entendeu? Aí ele fala assim, vai até ela. Aí Geazi vai. Só que a Bíblia me relata que Geazi não era tão homem de Deus. Geazi, ele andava como homem de Deus, se vestia como homem de Deus. Tá entendendo? Ele aprendia com Eliseu, mas Geazi não era homem de Deus. Andava como homem de Deus, se vestia como homem de Deus, presenciava os milagres, né? Era um moço do homem de Deus. Antigamente era assim, Eliseu morrendo, Geazi automaticamente seria colocado no lugar dele, né? Ele ia treinando já um profeta, ensinando. Mas acontece que Geazi não era homem de Deus. Não era. Você vai lendo, mas lá na frente você descobre que não era. E aquela mulher tinha uma coisa que muito está faltando muito crente hoje. Discernimento de espírito para saber quem é e quem não é. Porque mesmo Eliseu falando, vai, porque isso que é homem de Deus, né? Estava julgando nada. Vai lá, Geazi, corre lá. Aí ele correu e fala, o que está acontecendo? Ela vira para ele e fala, tudo me vai bem. Sabe o que eu entendo com isso? Mesmo estando dentro da casa de Deus, não é para todo mundo que tu pode contar teus segredos da tua vida, não. Ainda mais as tuas fraquezas. Ainda mais isso, aquilo, sabe, meus pecados, que tá me... Não! Tu fala tuas fraquezas para alguém que parece homem e mulher de Deus, e essa pessoa vai revelar para o mundo inteiro. A culpa é de quem? Da pessoa? Vou fazer igual a Eva. Adão falou assim, a culpa é da Eva. A Eva falou, a culpa é de Satanás, da serpente, né? Serpente, Satanás, foi o único que assumiu. Tu vê na Bíblia? A serpente não fala, não, a culpa é deles que comeram. Eu só ofereci, só falei. Mas não, ele assume a culpa dele. Mas Adão bota na Eva, a Eva bota na serpente. Aí passa. Chega em Eliseu, sabe qual é a frase dela? Te pedi eu isso. Era algo que ela queria. Era algo que ela desejava. Mas era algo tão impossível que ela não teve coragem de abrir a boca e falar, eu quero, Deus. Te pedir eu alguma coisa é o que Sunamita fala para o profeta. Era algo tão impossível, Débora, que levando para os dias de hoje, ela não teve coragem de pedir a Deus. Só que era alguém que adorava a Deus estéril. Levando para os dias de hoje, para a nossa realidade, era alguém que adorava a Deus quando aparentemente Deus não estava fazendo nada. Ali Deus deu o filho. E Deus ressuscita o filho dela. E devolve a ela. Tem muita coisa na nossa vida que aos nossos olhos já parece que está morto. Já botamos num cantinho. Mas vamos perguntar para Deus. Se isso, Senhor, isso aí o Senhor vai ressuscitar ou não? O que Deus falou? Deus falou que não vai ressuscitar? Porque aos olhos de qualquer um que ela falasse, ela teria que abrir a boca e falar. Ela teria que abrir a boca. Se para o marido dela, ela teria que falar, nosso filho está morto. Ela não ia poder falar, ele está dormindo. Era mentira, ele está morto. Levando para os dias de hoje, eu teria que falar, meu casamento está morto, meu filho está morto, isso está morto, isso não tem jeito. Então, eu falando com o homem, eu tenho que reconhecer que está bravo, que está ruim. Mas já perguntou para Deus? Ela fez certinho, o Sunamita vem passando e vai direto a quem realmente deu a ela. A realmente alguém pode mudar a vida dela. A realmente alguém que ela sabe quem é. Porventura eu te pedi alguma coisa, ou seja, aquilo que estava dentro do teu coração e que você não pediu a Deus, mas Deus sabia que era necessário colocar na tua vida, Deus está colocando hoje. Tem oração que você não precisa nem fazer, Deus sabe que é necessário.
necessário. Aleluia. Davi fala assim: já fui moço, faço minhas palavras de Davi. Já fui moço, hoje eu sou velha. Mas nunca vi um justo mendigar o pão. As pessoas pensam que é só pão. E que o padeiro não nos ouça. Ainda pão dessa padaria requentado, né, seu Roberto? 7 horas da manhã, o pão requentado, que história é essa, seu Roberto? Pão duro requentado, logo eu gosto de pão. Não é só desse pão que Deus está falando. Deus está falando de alimentos, comida, mas Deus está falando, sabe o que simboliza pão? Aquilo que te é necessário. Aquilo que é justo. Aquilo que Deus precisa colocar na nossa vida, que não pode faltar. Aquilo que é necessário não pode faltar. É isso que Davi está falando. Já fui moço, hoje estou velho, mas nunca vi um justo. Sabe o que é justo? Aquele que pratica a justiça. Aquele que se esforça para saber qual é a vontade de Deus. Foi falado aqui, repito de novo. Optar entre fazer o que é certo e não o que é mais fácil. Esse é justo. Deus não está falando daquela pessoa santona, que não existe santão. Por mais que nos esforcemos para ficar perfeito, nunca seremos nessa terra, porque esse corpo é corruptível. Só quando Deus vier nos arrebatar e nos der um corpo incorruptível, um corpo de glória, aí seremos perfeitos. Mas enquanto isso, não conseguiremos essa perfeição. Mas Deus está falando, tenta. Se esforça, sede santo como eu sou santo, se esforça. Tu sabe o que eu quero? Tu sabe o que eu quero? Foi na padaria, comprou um pão, no meio do caminho descobriu que o troco está a mais. O que Deus quer que faça? Vá lá devolver. Né? O outro deixou a carteira cair, já foi até embora, mas por acaso ficou o endereço ali na carteira, o telefone para telefonar. O que Deus quer que eu faça? Coisas simples, coisas bobas, mas que Satanás está colocando próximo a nós. Tem gente que espera, vai vir uma tentação sobrenatural para nos derrubar, né? Às vezes é uma bobeirinha. Só que o Espírito Santo começa a coçar a gente, né? A gente vai sentindo aquele incômodo. Deus falando, é bobeirinha, mas é laço. É bobeirinha, né? Parece bobeirinha, mas Satanás que colocou para te derrubar. Faz a minha vontade. Conforme a gente vai andando, igual o tsunami, fazendo a vontade de Deus, Deus vai ressuscitando sonhos, coisas que ficaram paradas. Tem muita promessa nossa, tem muita coisa na nossa vida que está parada no plano espiritual, esperando a gente marchar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, aceitar Jesus como Salvador, abrir a porta. Deus não precisa que todos, vamos entender isso, dentro da nossa casa tenham aceitado Jesus. Deus só precisa que um esteja do lado de dentro da vontade dele, do lado de dentro do querer dele, do lado de dentro, e abra a porta para ele entrar. Porque ele entrando, ele vai trabalhar no casamento, trabalhar na despensa, trabalhar na vida financeira. Eu não sei qual é a área realmente que está estéril na tua vida. Mas Deus ainda faz como o louvor que nós cantamos aqui, nos galhos secos de uma árvore qualquer. Deus fala com a árvore, Deus fala, mas não é de árvore que Deus está falando. Deus está falando com cada um de nós. Amém? Eu vou pedir que vocês se levantem. Eu vou pedir a Maria para orar. A Ingrid. Se acostuma, todo mundo já passou por esse processo aqui, né, Deus? Orar a Ingrid. E depois você ora também pela sua própria vida. A Maria reclamou que ninguém ora por ela. Ora pela Ingrid aí, Maria. Já te expliquei como funciona isso, né? Gisele, tu ora por ela, ela ora por você. Vocês vão fechar o olho. Senhor Roberto, eu vou orar pelo Senhor e pela minha mãe ao mesmo tempo e por vocês. Amém? Fechem os olhos. Senhor Pai amado, Deus amado, Deus querido, Espírito Santo de Deus. Como é que tem que ser feita essa oração? Eu profetizo na vida da pessoa aquilo que eu gostaria de ter na minha vida.
Pai, então eu quero profetizar na vida da igreja, Pai amado, toda sorte de bênção. Livramentos, Pai amado. Eu, Senhor, não sei o que está estéril na vida do teu povo, se é a área da saúde, se é a área financeira, se é a área espiritual. Eu não sei, Pai amado, onde eles estão precisando. Mas eu quero te pedir, Pai amado, Deus querido, assim como o Senhor cortou todos os laços de pombagira no meu casamento, que o Senhor venha trabalhar na vida sentimental do teu povo. Demônios que se levantaram contra essa igreja, contra essas pessoas, eu estou te dando uma ordem agora, em nome de Jesus, vai batendo em retirada. Toda obra de feitiçaria, toda obra de alguidar, todo encantamento, Pai amado, Deus querido, vai caindo por terra agora em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, quando essas pessoas entraram pela porta da tua igreja, toda obra de feitiçaria foi quebrada, toda obra de macumbaria foi quebrada, toda palavra de maldição, todo desânimo. Deus, eu quero te pedir, eu te pedi hoje de manhã quando eu acordei, eu quero te pedir autoridade, Pai amado, para a tua igreja. Levanta missionários, evangelistas, levitas, batiza em dom de língua, Pai amado, Deus querido, aonde eles pisarem a planta do pé, tem que, quem tiver em trevas tem que sair em retirada, e quem quiser, Pai amado, se converter, venha se converter. Toca